Senhor Deus, amado, glorioso Pai, nesse momento, Senhor, em que nós abrimos os nossos corações, eu te peço que receba nossas preces no teu altar, as nossas aflições, as nossas preocupações, mas também receba o agradecimento do nosso irmão que colocou aqui. Que o Senhor esteja com a nossa nação, Pai. Que seja feita a tua vontade. Que o Senhor possa trazer o que há de melhor para a nossa nação. Tu dissestes, quando da entrada em Jerusalém, quando foi interpelado sobre se é justo o imposto ou não, o Senhor fez aquela analogia da moeda. Qual era a imagem que tinha na moeda? E era do governante. Então o Senhor disse a César o que é de César. Que seja, Senhor, a César o que é de César, mas que a justiça impere em nosso país. Abençoe esse PG, abençoe essa nossa livre expressão ainda, entre aspas. O Senhor permita que nós alcancemos o maior número de pessoas que estejam ouvindo essa palavra. Abençoe cada um que está aqui nessa sala, no YouTube, extensivo também essas bênçãos aos seus familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sou eu? Tem certeza que vocês querem? A minha água derramou. Vamos lá, gente. Olha só. Eu, atualmente, não tenho mais cargo na igreja. Uma letra sem cargo na igreja? Veja bem. No meu caso, certas circunstâncias, certas coisas, me tiram do foco. Eu, patologicamente, eu só consigo me concentrar em uma coisa de cada vez. E eu necessito de uma maior atenção e uma maior concentração para lidar com aquilo, com a missão que o Senhor me deu. Então, hoje, eu tenho, sim, cargos, mas lá em cima. Hoje eu tenho 2 PGs. E também tenho o Ministério Internacional Esperança 7. Por que internacional? Porque hoje a gente chegou na China, fora os outros países. É por isso que é internacional. Somos adventistas, sim, mas aqui eu não vou pregar a bandeira de igreja, não, tá bom, gente? Então eu quero puxar aqui um arquivo, bora ver se vai abrir para vocês. Eu já testei, né? Antes, e funcionou. Bora ver se vai funcionar aqui agora, nesse momento. Aí. Vocês estão vendo aí? Sim. Estão vendo? Sim. Pessoal aqui do YouTube, está dando para assistir? Você pode pedir a sua oração também. Vamos lá, gente. Olha só. Vivendo em comunidade. Parece um clichê, né? Parece uma coisa que todo mundo fala. Mas é muito difícil essa situação acontecer. Olha só. Principalmente nos dias de hoje. Vamos ao conceito, né? Ao conceito disso tudo. Compreender o conceito de comunidade como um elemento fundamental. Ela vai falar rebuscado, mas para que você entenda. Eu vou trocar algumas palavras aqui no meu sermão, para que atinja a todos. Falar de comunidade como um elemento do discipulado de Jesus pode nos proporcionar uma renovada visão sobre o discipulado em nossos dias. Aí vem o meu pedido de oração. Tá? Então, olha só. Deixa eu baixar um pouco aqui. Que vocês estão aparecendo para mim aqui. Tá? Não sei se vocês estão vendo assim. A gente tem que fazer algumas reflexões sobre a vida em comunidade. Eu confesso a vocês que sou antissocial, se você não sabe. Eu tenho dificuldade de caminhar na multidão. Eu tenho dificuldade em estar no ambiente onde tem muitas pessoas. Mas eu não tenho dificuldade de pregar a palavra, seja para 2 ou 1000 pessoas. Não tenho. Né? A genuína experiência de comunidade centrada
em relacionamentos. É isso que eu quero tocar. Mas relacionamentos autênticos do amor cristão, do verdadeiro amor. Lembra lá que 1 Coríntios 13, lá no final, Jesus fala que de várias qualidades do que é o amor, e no final ele diz lá que o principal é o amor, de todas elas. Eu vou voltar essa oração aqui para vocês no final, para vocês entenderem, tá bom? Já abre lá 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, nós vamos, no final, nós vamos todos fazer essa oração, tá bom? Então, nós temos que centrar o nosso conceito de PG, o nosso conceito de comunidade cristã, no amor. E a genuína experiência de comunidade, centrada em relacionamentos autênticos, de amor cristão, é o ambiente ideal para o processo do discipulado. Isso aqui já é a minha conclusão lá no final. Tá? Eu introduzi já com a conclusão, para não deixar dúvida do que eu vou falar. Aí, olha só. Quando participamos... Opa. Só um minutinho. Tá, é que deu uma travada aqui. Agora, quando participamos da vida uns dos outros, nós participamos igualmente da vida do Mestre. Quando participamos da vida dos nossos irmãos, não é apenas oferecendo um jantar, por exemplo, naquela hora que todo mundo está sorrindo. Quando participamos da vida de um dos outros, que é a mais apropriada referência para o discipulado, em todos os tempos, veja bem, Jesus viveu assim o tempo todo. Foi o próprio Cristo quem disse que seremos reconhecidos como discípulos se, e tão somente, se nossa comunidade tiver a credencial do amor fraternal. Abra sua Bíblia aí em João 13, 34 e 35, por favor. Eu vou abrir a minha aqui. Que eu quero voltar antes, mas deixa a sua Bíblia marcada nesse versículo, tá? Eu quero voltar lá no 31. Só um momento. Quem achou, diz amém aí, por favor. Amém. Quem achou? Estão ouvindo, não? Pode abrir aí, não tem problema não, olha só. Essa passagem, ela vem logo em seguida da traição de Judas. Né? Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa ou o que desse alguma coisa aos pobres. Esse foi o pensamento que os discípulos têm. E hoje, muito discipulado é isso. É arrecadação para que compre-se o melhor para a igreja, ou seja, para aquele grupo lá. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo e já era noite. O restante da história você já sabe. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, então no verso 31, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Aí nós vamos entrar agora na nossa seara aqui. Filhinhos, ele chama de filhinhos, sabe? Quando eu estou com meu filho assim, naquela parte carinhosa, quando eu quero fazer um chamego nele, eu falo: filhinho, vem cá, meu amor. Fala assim com ele. E Jesus fala desta forma com a gente agora. Ele fala assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Olha, ainda estou aqui. Mas falta pouco, foi isso que ele quer dizer. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis ir vós. Eu vos digo também agora. Aí, olha só, onde eu quero chegar. Um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus aqui foi até redundante, e ele gosta de fazer isso com frequência. Jesus faz isso com frequência. Ele usa redundâncias em suas falas.
para enfatizar aquilo que é principal. Amemos uns aos outros como eu vos amei. Né? E, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Hoje eu estava assistindo um programa do meu querido amigo Braz Silva, ele disse o seguinte, e é uma grande verdade. Ele marcou posição politicamente. Ele não se esconde. Ele firmou a presença dele, ele disse quem vai votar. Ele disse que em cima da casa dele, ele subiu para fazer a oração matinal dele, e na frente, e do lado, ele consegue vislumbrar a casa do vizinho, cuja decoração é a estrela do PT. E o cara faz questão de, todo dia de manhã, colocar o Lula lá para ele. Ele disse que, na primeira impressão, deu vontade de execrar o cara. Mas aí ele leu essa passagem. Né? Ainda viu também que Jesus nos exorta a amar o nosso inimigo. E eu venho aqui agora dizer a vocês, nós temos que amar os nossos adversários. Eu não tenho inimigo. Eu posso ter adversário, mas eu não tenho inimigo. É na comunidade de discípulos que reconhecemos a presença e o propósito e o poder de Deus. Por que eu disse i? Porque é mais amplo esses versos do que somente isso, mas eu não vou me ater a cada um deles nesse momento. Eu vou falar da presença. Olha só, a presença de Jesus na comunidade, eu vou até passar aqui de novo. Vocês estão vendo aí, né? Deixa eu baixar aqui rapidinho para mim. Deixa eu desaparecer aqui. Está me atrapalhando, tá? Depois eu volto com vocês aí. A presença de Jesus na comunidade é o que torna relevante. Cristo participa do processo de discipulado por meio da comunidade, porque está presente nela. Onde 2 ou 3 estiverem falando no meu nome, eu estarei presente. Vejam a forma que ele se refere a estarmos juntos. É muito mais fácil eu chegar aqui e começar a falar fofoca de celebridades. Eu ganharia muito mais likes. Mas eu estou falando da maior celebridade de todos os tempos, de todas as eras, e de todos, e da galáxia, que é Jesus Cristo. Será que é porque a gente fala tanto nele, as pessoas perderam o interesse? Mas por que quando teve o auge da pandemia, as pessoas o procuraram? Já parou para raciocinar nisso? Né? Então, em Mateus 18, 20, Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. No contexto da grande comissão, o mestre garantiu. Olha só o que ele garantiu aqui. Deixa eu ver se está aqui. Ó. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele disse assim, não, te acalma aí que eu vou voltar. Eu vou ali rapidinho, fica aí, aguenta a barra aí. Não. Ele disse, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Discipulado, sem a presença de Jesus, por meio do encontro coletivo, é uma impossibilidade. Não existe igreja sem a presença de Jesus Cristo. Se você vai para a igreja só cantar e laurear, ou então... Gente, tem gente na sala de espera. Deixa eu tentar visualizar aqui. Pronto. Então, se você vai para a igreja na intenção de assistir o seu artista preferido, eu sinto muito. Você está indo para a igreja com um propósito errado. Estou falando para você que já é batizado. Para você que é um líder. Esse culto está tão chato, eu não vou não. Eu não gosto desse pregador. Geralmente, quando a pessoa fala isso, a palavra que vem desse pregador vai no coração dela. Foi ele mesmo, foi Jesus mesmo, que escolheu estar conosco em comunidade o tempo todo. Foi assim quando ele se associou aos 12. Tem sido assim durante toda a história e deverá permanecer assim até o fim
de todas as coisas. Sem a presença de Cristo na comunidade, o processo de discipulado perde completamente o seu propósito. Sem a presença dele, a comunidade se torna apenas um encontro social, uma reunião. Vamos ali jogar dominó. Entendeu? Meu pai faz muito isso. Eu vou orar lá na casa dele, mas ele pede para orar mais rápido porque tem que começar o dominó. É uma crítica, né? Então, nós temos que ter algo, uma missão, uma meta a atingir quando estamos reunidos. Nós temos que buscar o crescimento. Nós temos que tirar o orgulho, porque com orgulho a nossa missão fica manchada. Portanto, a primeira marca do discipulado de Jesus é a promessa da sua presença. Afinal, o seu nome é Emanuel, Deus conosco. De fato, o mestre trabalha por meio da comunhão dos discípulos. E isso é o que é importante. Comunhão com os discípulos. Você que é líder, você que é uma pessoa que já estudou bastante a Bíblia, você hoje é um líder, você hoje é um sacerdote. Você, papai, você, mamãe solteira, você é um sacerdote, uma sacerdotisa do lar. Você tem uma missão que é discipular primeiramente a sua família, em que ele sempre se faz presente. Nesses casos, se ele sempre estiver presente, já vai estar tudo certo. É o que nós estamos fazendo agora no nosso PG presencial. Nós começamos com 6 pessoas, veio para 12, nós estamos com 30 membros desse PG e fatalmente teremos que nos dividir. Mas para podermos dividir, é necessário que se façam discípulos. Eu vejo assim, eu sou meio cético com a palavra herdeiro. Eu não costumo fazer herdeiro, eu quero fazer sucessor, quero fazer discípulo, para que ele compartilhe aquilo que eu ensinei. E Jesus fez isso. Ele compartilhou o amor, ele ensinou a amar, e é isso que nós estamos aqui no PG7 tentando te passar também. Se você não aprender nada aqui, a minha missão vai ser em vão. Nós temos que ter um propósito. Vamos lá? Eu estou com uma sequela nesse computador aqui. Vamos lá. Nós temos que ter um propósito na vida. Nós temos que ter um propósito quando fazemos a faculdade. Nós temos um propósito quando estamos ascendendo aquela vaga de emprego, ou então aquela promoção. Nós temos um propósito em nossas famílias também. Não é por simples capricho que Jesus escolheu a comunidade como um ambiente ideal para a formação dos discípulos. Jesus não escondeu os seus discípulos. Ele simplesmente ia lá com fulano e diga, siga-me. E mais, ele dava um significado ao nome do camarada. Ao dar um novo mandamento, ele explicou o propósito da associação entre os discípulos. Praticar o princípio do amor a partir do seu próprio exemplo. Será que você... Eu estou falando com você agora, aí do YouTube. Deixa eu ver aqui. Eu estou falando com você agora, que está indeciso aí na política. Eu estou falando agora com você que está indeciso aí no seu ambiente de trabalho. Você que está indeciso, não sei por que você chegou aqui nesse vídeo, nesse momento. Praticar o princípio do amor a partir do seu próprio exemplo. Você é o exemplo. Na Bíblia, comunidade é sinônimo de congregação, de assembleia e de igreja. Ah, irmão, mas igreja não somos nós que somos templo do Espírito Santo? Meu amigo, se você é uma igreja, o Espírito Santo está dentro de você, você vai ser compelido espontaneamente a fazer a obra, a estar com os irmãos, a compartilhar, a pregar a boa nova. Entretanto, veja bem, somos forçados a reconhecer um desgaste deste último termo. Olha só, Bíblia, na Bíblia, a comunidade é sinônimo de congregação, de assembleia, de igreja. Que eu vou fazer uma observação. Espero que vocês me entendam. Somos forçados a reconhecer, nesse momento, um desgaste deste último termo e suas implicações para a experiência de comunidade. Atualmente, igreja está mais para o prédio, a instituição, do que para o testemunho amoroso dos discípulos, o que nos enfraquece.
Queridos, você pode anotar aí, depois para você ver lá, Atos dos Apóstolos 2, aí você vai no verso 1, 42, 46 e 47. Eu quero chamar o pessoal aqui da sala. Alguém pode ler para mim aí? Atos 2, 1. Vocês estão ouvindo? Atos 2, 1. Sim. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Vá lá para o 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. 46. 46. 6. Todos os dias continuavam a reunir-se. Todos os dias continuavam a reunir-se no seu pátio do templo, partir o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Você viu só aí? Então, Jesus, o tempo todo, ele estava em comunidade. Ele exortava, ele queria os seus discípulos do seu lado. Ele queria ensinar, na prática, o que é ser um cristão, o que é ser um seguidor dele. E quando olhamos para isso, a primeira comunidade de cristãos, vemos uma integração social maravilhosa. O testemunho do livro dos Atos, esse que nós lemos agora, é fantástico. Pode ler esse capítulo inteiro que você vai ver Jesus na comunidade. Em comunidade, os discípulos oravam e suplicavam, comiam e celebravam. Como é bom nós estarmos em comunidade, orando uns pelos outros. Olha, gente, no PG presencial, que é sexta-feira, eu estou acompanhando uma série de ações do poder de Deus. As pessoas estão enumerando as vezes que Jesus tem nos atendido naquele PG. E ele faz isso aqui também. Só que as pessoas não dão retorno. Se você tiver algum testemunho para dar aqui no PG7, entra agora aqui, vai lá no site esperança7.com.br, tem um banner grandão, entra lá, entra aqui agora, nessa sala, que eu vou deixar você falar. Se você tem alguma experiência que você viveu com algo que nós falamos para você, entra agora aqui que eu vou deixar você entrar, tá bom? A igreja era a vida em comunhão com Deus e uns com os outros. No amor de Jesus Cristo, isso é prioridade. 6 vezes, pelo menos, o Novo Testamento descreve a convivência fraterna e espiritual dos primeiros cristãos. Eles viviam assim porque Jesus havia dedicado seu ministério a formar discípulos numa associação com ele e entre si. E foi por meio da experiência em comum que Jesus os preparou para receber a promessa do seu poder. Aqui. Em sua sabedoria, o mestre idealizou a comunidade como um catalisador espiritual. E disse, sozinhos os discípulos eram fracos. Ele disse que sem mim vocês não têm razão nenhuma de existir. Em outras palavras, no meu entendimento, e eu acho que ele fala isso para mim também, que a sua vida é completamente vazia, e eu experimentei isso. Eu fui ateu até 2011. A minha vida era vazia. Não tinha como eu prosperar. E eu não estou dizendo para vocês que eu vivi na miséria, não. Pelo contrário. Eu fui próspero em termos financeiros, mas, entre aspas, eu não tinha felicidade. Eu não tinha uma razão de viver, eu não tinha um propósito. E foi por meio da experiência em comum que Jesus os preparou. Sozinhos os discípulos eram fracos, mas a comunhão estavam habilitados a cumprir a missão. Deixar de reconhecer o propósito, gente,
dessa comunidade corresponde a validar a descrença, né? O ceticismo egoísta que leva as pessoas a existir umas das outras em nome de Deus. Eu não vou mais falar isso, não. Eu não vou mais falar com o cidadão, vou priorizar aqui a igreja, vou deixar ele de lado. Então, olha só. Eu quero que vocês entendam aqui. A primeira experiência que eu tive ministerial. Coloquei isso aqui porque ela entra no contexto, tá? Eu tentei colocar em ordem cronológica. Bora ver se eu consigo. Em minha primeira experiência no ministério, eu fui confrontado pela comissão da minha igreja, que era o distrito. E hoje voltou a ser distrito. A resolver um problema que se arrastava anos. Tratava-se de um irmão que ficava do lado de fora da igreja, com o celular na mão, conversando com um amigo imaginário sobre cada pessoa que se aproximava. Os irmãos se sentiam ofendidos pela atitude daquele irmão maluco. Ninguém tinha coragem de conversar com ele e apenas ignorava. Ele os agredia com conversas ao telefone e eles o revidavam com indiferença. Se eu disser para vocês que eu estou passando pela mesma situação agora, com a mesma pessoa, talvez você esteja me assistindo agora. A sugestão da comissão era a disciplina. Queriam disciplinar o cara. Preferencialmente, a remoção em virtude das reincidências dele. Mas a solução não era tão simples assim. No fim das contas, mesmo removido, ele teria o direito de entrar na igreja. Não seria a remoção desse cidadão do quadro da igreja que resolveria o problema. Ele ainda ficaria ali na calçada conversando, ele tiraria sarro das pessoas. Na verdade, nós precisávamos de uma solução real. Então, eu perguntei quando tinha sido a última vez que alguém havia conversado com o irmão por simples amizade. Eu lembro vocês que eu disse que eu sou antissocial. Eu não estou dizendo isso porque eu estou dizendo. Eu estou dizendo isso porque tem a comprovação. Eu sou antissocial. Eu tenho dificuldade. Mas quando eu estou na obra, eu não tenho dificuldade nenhuma. Então eu perguntei qual foi a última vez que vocês foram lá falar com esse cara. Se alguém havia conversado com ele sobre os assuntos da igreja, se tinham perguntado se ele precisava de alguma coisa. Muito pelo contrário, os irmãos que estavam entrando naquela hora na igreja pela primeira vez eram aconselhados a ficar longe daquela pessoa também. Eu tenho a foto dele aqui, sábado passado, erguendo a mão dentro da igreja. Nossa igreja é grande, tem poltronas confortáveis, estava lotada, e no lado esquerdo e no lado direito dessa pessoa estava vazio. Eu fui lá e sentei do lado dele. Não falei nada, mas eu sentei do lado dele. Então, queridos, a última vez que falaram com esse cidadão foi quando ele foi preso por porte de droga. Será que, nesse caso, foi só a responsabilidade dele ter caído no mundo das drogas? Então, quando eu perguntei para ele, na saída, como é que ele estava, eu só perguntei: ei, meu irmão, como é que você está? Peguei na mão dele, o cidadão desabou. E eu desabei junto. Sabe, eu tenho culpa nisso também, porque eu estava cego. Porque ele me disse que ele estava há mais de um mês frequentando a igreja novamente. Só que com o cargo que eu tinha, eu ficava
para lá e para cá, resolvendo as coisas. E eu estava ignorando a minha principal missão, que sempre foi essa. A resposta desse pessoal aí, quando eu perguntei isso, surpreendeu todo mundo. Fazia tempo que não havia amor entre a comunidade. Esqueceram o cara lá e já disseram que não, aqui não tem amor. Abrimos a Bíblia e oramos. Naquela época lá, ele frequentou a igreja, sim, continuou frequentando, foi para os camporis, se envolveu com os jovens, mas, mais uma vez, ele caiu. E aí, eu estava fora dessa igreja, realmente estava muito longe dele. Em poucas semanas, eu tive um problema a menos nessa igreja agora aqui. O cidadão, hoje, vai ser batizado. Eu espero só que as pessoas voltem a amar o próximo. Não odeie a pessoa simplesmente porque ela vai votar no ciclano. Eu tenho as minhas diferenças, mas eu não posso odiá-lo, eu tenho que amá-lo, tenho que orar para que meu coração seja igual ao de Jesus. Eu não tenho isso ainda, gente. Estou falando para mim também. Eu não tenho isso. Mas se eu sou um líder, se eu procuro uma comunidade, eu procuro agregar as pessoas para falar de Cristo, ele tem que estar junto de mim. E tem o poder também. Olha só. Deixa eu ver aqui. Eu passei, né? Tá. Eu vou falar agora do poder. Eu passei algumas coisas aqui. Deixa eu achar aqui. Essa parte aqui, a experiência da comunidade ofereceu aos discípulos mais do que eles poderiam experimentar sozinhos. A experiência que nós passamos com Cristo, ajudando as pessoas, ela nos oferece muito mais que qualquer outro sermão lá naquele púlpito. A experiência de ajudarmos o próximo, ela não enriquece somente aquele cidadão, ele não beneficia somente aquela pessoa que estava ali daquela forma precária, ela vai te beneficiar. Você vai se sentir bem. A sua vida pode ser pesada como for, mas a partir daquele ato você vai ver que você pode, daquela mesma forma que você está, fazer diferença na vida das pessoas. Todos nós precisamos ser ajudados para chegar à maturidade espiritual. E agora eu vou colocar aqui o poder de Deus. Eu acho que eu perdi aqui. Só um minutinho. Então, eu quero dizer para vocês mais um negocinho aqui. Eu vou pular para não ficar muito extenso. Quanto tempo? Já estou falando há bastante tempo. Eu vou contar mais uma história para vocês. É mais um testemunho aqui. E agora esse aqui não é meu, tá? Esse aqui eu ouvi, eu gravei e transcrevi para vocês. E dizia assim, ó, certo dia, a pessoa que fez isso, certo dia, ao visitar um irmão, descobri que ele estava decidido a mudar de igreja devido a um desentendimento. A história da conversão dele era tão especial que eu não podia admitir que isso o tiraria daquela nossa comunidade. Após a conversa, ele decidiu permanecer. E, para minha surpresa, alguns dias depois, ele contou que havia reconhecido seu orgulho ferido e resolvido tudo com outro irmão. E aquela situação me fez perceber que, sem a convivência de uns com os outros, o processo de discipulado fica muito limitado. Isso quer dizer o seguinte, se você não está em comunidade, se você não está ali na vida do seu irmão, como é que você vai saber o que ele precisa? Na sua família, vamos lá na comunidade da sua família, dentro dessa sociedade que você vive aí,
não sei se vocês são muito poucos, enfim, mas eu tenho uma família grande. Na sua própria família, você tem... você não tem só acordos, você tem posições diferentes, mas mesmo assim vocês não deixam de ser famílias, de ser família. E vocês só são família porque vocês conhecem uns aos outros. Ah, eu sou família porque o meu irmão de sangue. Negativo. Eu tenho uma irmã que ela é da minha família, tanto quanto os outros. Eu tenho amigos que são tanto meus irmãos como meus amigos de sangue. E eles fazem parte da minha comunidade. Aqui nesse PG, eu tenho o Obadias, eu tenho a Mônica, que estão comigo desde o começo. Não desmerecendo os outros que estão aqui nesse momento, que eu não vejo vocês agora, tá bom, gente? Vocês são essa comunidade. A comunidade do PG7, você que está no YouTube agora, estou vendo aqui, compartilhe aí essa mensagem nesse momento. Vamos crescer aqui a interatividade. Você que está aí, você faz parte dessa comunidade. Nós não nos conhecemos, a Mônica não conhece o Obadias. Mas ela não deixa mais de se preocupar com ele, porque nós formamos uma comunidade. Eu me preocupo com o Obadias, como eu me preocupo com o meu irmão de sangue. Eu me preocupo com a Mônica, como eu me preocupo com o meu irmão de sangue. A Mirley, que eu não conheço pessoalmente, eu já me preocupo com ela. Eu pergunto à Mônica, ela não vem. E é muito bom ter o testemunho dela na hora do vídeo de oração. Queridos, deixa eu puxar vocês para cá para o lado. Demonstrações de fraternidade, como compaixão, justiça, amor, fé, hospitalidade, sabedoria e apoio, são manifestações do poder de Deus. Coisas que edificam a igreja. São esses alicerces, essas colunas que movem o poder de Deus dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, dentro de um pequeno grupo, dentro de uma catequese, dentro de vamos lá, célula. São essas coisas que movem o cristianismo. Eu estou pregando para mim mesmo porque eu preciso amar o meu adversário. Você consegue fazer isso? Eu não consigo. Mas eu oro por eles, eu oro por mim. Eu quero amá-los. Eu tenho mais uma coisinha para mostrar para vocês aqui. Já apareceu, mas eu quero enfatizar. Eu, Obadias, a Mônica, a Mirley. Quem é que está aqui com a gente? A Amélia, a Rosângela. Nós dependemos uns dos outros. Sozinhos nós não vamos para canto nenhum. Porque quando um cai, o outro levanta, não é isso, Obadias? Está escrito também. Eu vou colocar mais uma coisa. Eu vou lá no 1 Coríntios. Muito bem. E eu vou já terminar aqui essa parte. Tem dois parágrafos que eu preciso compartilhar com vocês. Primeiro é esse que está na tela, que na vida em comunidade, o nosso discipulado ganha legitimidade e eficácia. Seguir Jesus sem se envolver com as pessoas significa alienação do poder do Evangelho, porque ele nos exorta ao amor. E, antes de falar aí a frase, esses dois parágrafos que eu vou ler para vocês, esse aqui e o outro, são meus, não está em Bíblia nenhuma. Tá? São pensamentos desse que vos fala. Mas o maior conceito do amor está lá em 1 Coríntios 13, a partir do verso 1, que diz assim, vamos orar comigo? Você que está em casa também, vamos orar? Eu quero, no final, um amém, hein? Diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor,
nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor, queridos, nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, e havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém. Quantos amores ele falou aqui? E mais uma coisa aqui, ó. Mais uma coisinha aqui, ó. Com tudo isso que a gente falou aqui, você pode ter uma experiência comum ao investir na vida em comum. Está vendo essa árvore aqui? Agora deixa eu falar para você aqui, vou olhar para a câmera aqui e falar igual o nosso querido pastor. A árvore não dá fruto para si mesmo. Você não vai dar fruto só para você, não. Se uma árvore der fruto só para ela mesma, ela vai apodrecer, porque os frutos apodrecem. O sol, ele não aproveita o próprio brilho. Ele brilha para outros planetas. Não fomos criados para usufruto próprio, mas fomos adubados com o melhor de todas as terras para frutificar e semear um mundo de amor e iluminar a vida dos que nos cercam. É por isso que eu te exorto, querido. Vem com a gente. Se inscreve aí no canal. Ajude-nos a propagar o Evangelho. Agora parece que tem mais um continente que está surgindo. Aos 4 cantos do mundo. Você vai nos ajudar sem dar um tostão. Não estou te pedindo nada. Estou te pedindo apenas que você se inscreva no canal. Ative o sininho e deixe o seu like. Porque assim, essa plataforma aqui vai entender que esse conteúdo ele é de qualidade e vai oferecer espontaneamente para outras pessoas. E desta forma, o que nós aprendemos aqui, nós estaremos compartilhando com nossos irmãos mundo afora. Senhor Deus, te pedimos, Senhor, nesse momento, que esteja sempre conosco, em todas as nossas ações, em todas as nossas decisões, quando estivermos ansiosos, quando estivermos felizes, que o Senhor possa dar o norte de cada situação, de cada ação, de cada gesto que fizermos. Que o Senhor possa estar com os membros do PG7, tanto esses que estão na sala do Zoom, aos que passaram aqui pelo YouTube ao vivo e aqueles que vão assistir depois, para que os seus corações abram de uma forma limpa, uma forma, primeiramente, vazia de egoísmo, vazia de inveja, vazia de rancor. Tire, por favor, Senhor, todos esses males desse coração. E se há alguém aqui que chegou nesse PG agora para pedir uma oração pela saúde e não conseguiu, que o Senhor possa atendê-lo, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Amém. Esteja conosco no decorrer da semana, esteja com a nossa nação. Que o povo realmente acorde para a importância que é de se fazer representar diante de todo, porque quando a gente elege, as pessoas elegem um representante e esse representante vai representá-lo para o mundo inteiro também.